Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nessa hora eu convido a todos os irmãos que estão conectados conosco a abrirem as suas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo 9, onde iremos fazer a exposição da palavra do nosso Deus. Segunda Samuel, capítulo 9. Segunda Samuel, capítulo 9, verso 1. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde estás? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Somente até aqui, irmãos. O texto que lemos traz uma narrativa de onde é feita menção a um personagem chamado Mefibosete. Mefibosete era um homem de Israel, porém ele tinha uma característica peculiar. Ele tinha um defeito. Ele era aleijado de ambos os pés, como diz a própria palavra que lemos. O tema da nossa mensagem desta noite é a bondade de Jesus para com o pecador. Mefibosete, ele tinha 5 anos de idade, quando ele sofreu um acidente e que ficou defeituoso de ambos os pés. E a palavra que lemos aqui, ela acontece em um momento em que o reinado de Davi estava concretizado. Davi tinha sido ungido perante todo Israel. E todo Israel o aceitara como seu rei. E em tudo que Davi fazia, o Senhor era com ele. Porém, o primeiro rei de Israel, diz a palavra, que foi Saul. E Saul, em um determinado momento, ele teve uma divergência com Davi, de forma que um ficou de um lado e o outro do outro lado. Mas que, para o lado de Saul, ele sempre procurara trazer dificuldade para Davi. No caso aqui, tudo isso que falamos tinha se passado. Davi estava consolidado em seu reino. No entanto, como homem, Davi poderia ter tomado muitas ações, atitudes
para neutralizar, anular tudo aquilo que trouxesse a ele lembrança de Saul. Afinal de contas, o homem é assim. Mas Davi, ele tinha alguns atributos nobres, algumas virtudes, algumas qualidades, algumas ações que nos fazem lembrar da figura do Senhor Jesus, naquilo que ele não errou. E o texto aqui que lemos em especial fala de um momento em que Davi procura saber se havia ainda alguém da casa de Saul para que ele usasse de benevolência, em outras versões, de bondade. Atitude essa que por si só já expressa uma nobreza desse homem. Afinal de contas, ele estava investido de toda a autoridade, todo o poder material, bélico, perante a nação. E ele procurou saber se ainda havia alguém da casa de Saul em que ele pudesse usar de benevolência. E aí o texto que lemos, um dos criados fala: rei, ainda um, filho de Jonatas, só que ele é aleijado de ambos os pés. Primeiro ensinamento para nós. Meus irmãos, o mundo que aí está, o mundo que nos cerca, é um mundo que nos acusa. É um mundo em que os defeitos se sobressaem. Há segregação. Há aqueles que são necessitados. Eles são deixados de lado. Eles não têm valor algum para esse mundo. Mefibosete era uma pessoa de traumas. Ele tinha traumas. Trauma familiar. Ele tinha trauma pessoal. Ele era um homem que foi criado. Ele cresceu vendo que era comum os homens naquela época de Israel irem para o exército, irem para as batalhas. E ele era impossibilitado por esse defeito, esse problema que ele tinha. No entanto, Davi aqui, como a pessoa do Senhor Jesus, ele não quer saber daquilo que é a sua deficiência. Ele quer tão somente te resgatar. Ele quer tão somente te dar a alegria de volta que um dia você perdeu. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra fala que ele ignorou tão somente essa informação. Mefibosete era um homem que a sociedade tinha deixado ele de lado. Ele não tinha valor algum para a sociedade. Ele vivia em um local de desprezo daqueles que não tinham valor para aquele momento social. E a palavra fala que Davi, ele ignorou, ele não se ateve a essa qualidade, esse defeito que falaram que Mefibosete tinha, e mandou chamar. E onde ele estava? Ele estava em Lodebar. Lodebar, no original, quer dizer lugar seco, sem pasto. Falando de um local em que haviam pessoas desprezadas. Lodebar era uma cidade em que ficavam-se os leprosos, os defeituosos, aqueles que não teriam valor para a sociedade. E Davi mandou chamar ele à sua presença. E a palavra fala que Mefibosete chegou, se apresentou ao rei, de acordo conforme ele estava. Ele chegou muito necessitado, e ele se apresenta ali ao rei. Meus irmãos, o momento que nós estamos vivendo é um momento em que a sociedade, ela segrega pessoas. Nós tivemos uma informação esse final de semana que lá na cidade de Curitiba, uma pessoa chegou no hospital procurando ajuda e não encontrou. E o momento é muito difícil. As pessoas hoje estão segregando a quem salvar. Essa é que é a verdade. A imprensa, ela não
denuncia para que não traga um pandemônio, não gere um pandemônio. Mas há muito tempo está sendo segregado a quem continuar vivo, a quem dar vida, a quem dar apoio, a quem dá uma oportunidade. Não há leitos para todos. Os médicos estão escolhendo, fazendo escolhas. Infelizmente isso está acontecendo. E nessa hora, a nossa segurança é o nosso Senhor. É aquele que nos chama para a sua presença e nos dá todo o auxílio, todo o apoio, toda a proteção, toda a segurança, toda a paz que tanto se procura aí fora. Afinal de contas, dinheiro hoje não é sinônimo de segurança, não é sinônimo de atendimento. Nós precisamos cada vez mais estar conscientes de que a nossa segurança, a nossa proteção, a nossa paz, a nossa saúde principalmente está na figura do Senhor Jesus, do nosso Senhor, aquele que tem nos chamado, nos abraçado, nos resgatado de um mundo tão cruel, um mundo em que muitas vezes eu não sei qual é o seu trauma. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer tratar contigo. Ele quer fazer você esquecer aquilo que um dia te trouxe trauma. E te dizer que Ele quer te restituir tudo que um dia tu perdeu. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra fala, e disse-lhe o rei, onde está? Disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar não é o lugar em que o pastor de Israel quer que as suas ovelhas permaneçam. Lodebar é um lugar seco, é um lugar sem alimento. O Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. O oposto de Lodebar. Lodebar é um pasto seco. E o Deus a quem servimos nos faz deitar em pastos verdes, verde vida, pasto pão. Louvado seja o nome do Senhor, porque não tem faltado na nossa mesa, na nossa vida, o pão que é Ele próprio, o pão da vida. Graças a Deus, aquilo que nos nutre, que nos faz falar dele, que nos dá energia para testemunhar, para realizarmos culto, para congregarmos, para assistirmos os irmãos. Meus queridos, nós não temos virtudes. O homem, ele não tem virtude alguma nele. Muitas vezes nós ouvimos a expressão, fulano é bonzinho. Não. A bondade, se há bondade em nós, é o Espírito Santo que tem nos dado. É porque Ele corrige as atitudes, Ele corrige as ações, Ele corrige o posicionamento. Certamente, se o Espírito Santo não tratasse aqui com Davi, Davi iria olhar para Mefibosete com desprezo, porque iria lembrar do problema que ele teve com a casa de Saul. E ele jamais iria assistir, jamais iria auxiliar a um vindo da casa de um inimigo que tentou matá-lo por várias vezes. E a palavra fala que Davi simplesmente não tomou esse rumo, não tomou esse viés. Ele ignorou e ele tomou uma atitude nobre. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O que o rei fez? Trouxe Mefibosete. Para onde? Para a sua presença, para o seu palácio. Aonde ele estava? Ele estava em Jerusalém. Ele trouxe Mefibosete de Lodebar, que não é o lugar de ovelha. Trouxe para perto de si, para o alimentar, para dar verdes pastos, para que nunca mais faltasse pão. Louvado seja o nome do Senhor. Glória e Mefibosete foi colocado à mesa para comer, junto com o rei. Nessa hora, o Senhor, Ele quer restaurar a nobreza que um dia eu perdi. E nos devolver a condição de filhos do rei. Devolver a nossa nobreza. Devolver a nossa condição de sentarmos novamente à mesa dele, Rei Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Se não for a misericórdia do Senhor, não estaríamos mais vivos, diz a palavra.
E a palavra continua dizendo que Davi, quando Mefibosete chegou à sua presença, a primeira coisa que ele disse: não temas, não temas. Nessa noite, meu irmão, minha irmã, o Senhor ele te trouxe a assistir este culto para dizer: não temas. Independente da situação, da preocupação que você esteja vivendo, o Senhor está falando contigo nessa hora. Não temas. Confia tão somente no Senhor. A palavra fala que nós não somos como aqueles que não têm esperança. Nós não somos. Há um ditado aí fora que diz que a esperança é a última que morre. Para nós, na presença do nosso Deus, a esperança não se acaba. A esperança não morre. Porque assim o Senhor tem nos orientado. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a palavra fala que ele disse: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, em outras versões, benevolência, bondade. Por amor de Jonatas teu pai, te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Meus queridos, o momento que nós estamos vivendo é o momento que antecede ao arrebatamento da igreja. Todas as ações, os acontecimentos estão convergindo para aquele grande dia, grande e terrível dia do Senhor. A igreja será arrebatada. O mundo está cada vez mais estranho. Os valores que no passado eram valores, hoje foram extintos. Não tem mais. Hoje o certo é errado e o errado é certo. Não se tem segurança em nada que se faz hoje. Não se tem segurança em nada. O homem, ele não tem palavra. Há uma das características que o Senhor registrou na sua palavra, que seriam características dos homens dos últimos dias, dessa nossa época, desse nosso momento aqui, era sem afeto natural, que quer dizer sem amor familiar. Não há pudor, não há simplesmente a vontade, o desejo de nenhum governo dessa terra em resolver o problema daquele que é o necessitado. Nós precisamos entender que nós somos o resto de uma civilização que está prestes a se acabar. E que o nosso único escape está em o Filho Jesus, em a bondade dele, em sair da glória, da eternidade, onde ele estava, e se fazer homem, sofrer as penas, duras penas, a vergonha, por mim, por você, por todos aqueles que se achegarem. Aleluia. Nessa noite o Senhor nos trouxe a este lugar para dizer que pão somente Ele tem, pasto verde somente Ele tem, e que a sua necessidade, aquilo que tem lhe preocupado, que é uma coisa que nós temos que falar aqui, isso é outro registro, é um grande ensinamento para nós dessa noite. Meus queridos, nós não podemos viver no mesmo grau de preocupação de quem não conhece o Senhor. O servo do Senhor nessa hora, ele tem um diferencial. Ele tem prudência, ele tem sabedoria. Prudência é uma característica que nos faz superar, ultrapassar momentos difíceis sem nos queixar. E nessa hora o Senhor ele tem nos dado esse revestimento para entendermos isso. Que nós não podemos viver no mesmo grau de preocupação de quem não conhece o Senhor. Amém. Se há um servo do Senhor que vive no mesmo grau de preocupação daqueles que não conhecem o Senhor, tem algo errado. E nessa noite o Senhor te trouxe aqui para que você medite e entenda essa mensagem. Saia daqui de volta aos seus afazeres com essa certeza que você serve um Deus que Ele quer te restituir tudo que tu perdeu um dia. Amém. E que o compromisso dele principal é te dar
vida eterna. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, nós não podemos esquecer que o compromisso que o Senhor tem conosco não é ligado a material. É certo que o material nós precisamos, mas o material ele vai vir. Aquilo que você precisa, ele vai vir dentro da sua fidelidade. Quanto mais eu sou fiel ao Senhor, mais Ele acrescenta aquilo que eu preciso na minha vida. Mais Ele soluciona problemas que muitas vezes eu não cheguei nem a apresentá-lo. Mas que pela minha fidelidade, Ele trabalha ao meu favor. Louvado Glória seja o nome do Senhor. Certa feita, Davi escreveu um salmo que diz: Senhor, Tu me fazes mais inteligente do que todos os meus inimigos. O Senhor nos coloca em lugares altos, meus queridos. Muitas vezes nós nunca imaginamos lugares, posições, situações que o Senhor nos coloca. E nessa hora, o Espírito Santo tem uma única preocupação, em agregar a um povo que Ele está preparando, falando, que virá buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Saiba de uma coisa, o seu lugar não é Lodebar. O Senhor quer que você viva em Jerusalém, na presença do Rei, o Rei Jesus, comendo pão à mesa dele todos os dias. E é nessa mesa e é desse pão que sai o nosso vigor. Nós não somos super-homens. Nós temos problemas, preocupações como todo outro qualquer. O nosso diferencial está em nos alimentarmos da presença do Senhor, dessa porção do seu Espírito Santo, que nessa hora nos nutre, nos livra dos males os quais estamos sujeitos. Louvado seja o nome do Glória Senhor. a Deus. Temos um amigo que chegou num hospital lá em Curitiba, esse final de semana, para internar a mãe. E foi pego de surpresa. Ele chegou lá, essa pessoa tem posses, né? É um empresário ali da cidade, e a mãe precisou de uma intervenção rapidamente ali. E ele chegou, apresentou-se como empresário da cidade e disse: olha, eu preciso internar minha mãe aqui. E falaram para ele: olha, o hospital não tem como atender a sua mãe. Aí ele falou: mas como? Eu tenho condições de comprar esse hospital inteiro e o outro aqui do lado. Isso não resolve? A mulher: infelizmente, senhor, não vai resolver. E ali ele fazia contato conosco. Tamanha foi a decepção dele. Meus queridos, nessa hora que nós estamos vivendo, os recursos dessa vida não vão resolver os problemas que nos aparecem nessa hora. Porque é profético o que está acontecendo. E é uma preparação nessa hora para todos nós ficarmos cada vez mais com o coração compungido, contrito. É hora de busca, meus queridos. É hora de estarmos aos pés da cruz, aos pés de Jesus, pedindo a Ele misericórdia pelas nossas vidas, para que possamos amanhecer no novo lar que nos aguarda. Nova Jerusalém nos aguarda. Nova Jerusalém é o nosso lugar. Nós não somos daqui. Nós temos uma característica eternal que nos liga a Ele. E por isso que muitas vezes o homem ele entra em luta. Ele entra em situações em que ele fica sem dormir, ele fica preocupado porque é a necessidade da alma em voltar ao seu Criador. E nessa hora o Senhor ele quer nos conscientizar tão somente disso, que o nosso lugar não é Lodebar. Ainda que eu tenha traumas na minha vida, Ele não quer saber disso. O Senhor ele quer nos salvar, Ele quer me salvar, Ele quer te salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória Vamos a Deus. cantar um louvor. Meus irmãos, nós precisamos entender, alcançar o entendimento que se há algum valor em nós, esse valor ele é expresso quando eu permito o Espírito Santo operar na minha vida.
Nós estamos hoje iniciando uma nova semana. Amanhã é segunda-feira. Não pense que seu chefe vai resolver seus problemas. Não pense que a sua empresa vai resolver seus problemas. Não pense que governo humano vai resolver o problema que está aí fora, que não vai. A nossa esperança e o nosso escape é o Senhor Jesus. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nessa hora, aqueles que se assujeitam ao governo do Deus Trino têm desfrutado de algo que o dinheiro aí fora não tem dado, que é a paz, é o descanso, é colocar a cabeça no travesseiro e poder dormir. Nessa hora, muitos nem dormir estão conseguindo. O que o Senhor tem nos apresentado nesta noite é algo precioso. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Senão, não chegaremos a lugar algum. Se hoje nós sairmos daqui, seria tão somente mais um culto, uma reunião social. E o que o Senhor quer é transformação de vida, é correção de atitudes, que somente o seu Espírito Santo é capaz de fazer na vida do homem. Davi, como homem, ele não era diferente de nós. Ele cometeu erros atrozes, terríveis. Não seria digno de salvação. Mas naquilo que ele não errou, ele buscou ao Senhor. E o Senhor teve misericórdia e confirmou o seu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Glória da mesma forma acontece conosco. Naquilo que somos homens, somos os piores. Mas o nosso valor está em deixarmos o Espírito Santo operar, transformar e usar-nos como instrumentos para trazer aqueles que nessa hora estão contados para ser salvos e morar na eternidade de Deus. O nosso compromisso, meus queridos, é em transmitir aqueles que estão aí fora, que estão tão aflitos, estão desiludidos, estão sem esperança, de que há esperança sim. Nós servimos um Deus vivo, que Ele trabalha conosco, Ele anda conosco, Ele vive conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus nos abençoe com a sua santa palavra. Amém, Senhor. Nessa hora eu convido aqueles que puderem a fecharem os seus olhos para entregarmos esse período ao Senhor nosso Deus. Pai querido, nessa hora nós depositamos tudo aquilo que foi falado aqui, Senhor. Não estamos aqui em busca de reconhecimento humano. Não estamos aqui tão somente como social. Nós estamos aqui porque um dia nós reconhecemos que o Senhor é tudo para nós. Amém, Senhor. E nessa hora nós depositamos todas as vidas que estão ligadas conosco. Há tantos problemas, Senhor, tantas preocupações. Tu bem sabes o que se passa na cabeça de cada um que está conectado conosco nessa hora. E pela tua misericórdia nós te pedimos que se tu voltares na noite de hoje, Senhor, não deixa que venhamos a ser confundidos na tua volta. Nos conceda uma semana de vitórias. Em tudo que fizermos, a tua boa mão esteja presente a nos abençoar. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero agradecer a todos que estão conectados conosco neste culto, nessa transmissão, e desejar a todos a paz do Senhor Jesus.